A maioria das pessoas que carrega traços narcisistas nem sequer imagina isso. Elas se veem como pessoas normais, talvez um pouco mais sensíveis, talvez um pouco mais exigentes, talvez um pouco mais cautelosas com os outros. Mas nunca pensam que o problema pode ser mais profundo, que a infância pode ter plantado sementes. Sementes que continuam crescendo até hoje. E sementes que afetam relacionamentos, a carreira, a felicidade, a paz interior. Carl Jung dedicou décadas estudando como a infância molda a personalidade adulta. Ele observou milhares de pacientes, analisou sonhos, investigou memórias e identificou 8 sinais específicos que revelam quando a criação gerou padrões narcisistas. 8 marcadores que a maioria das pessoas ignora. 8 verdades que podem mudar a forma como você se vê. Hoje, eu vou revelar esses 8 sinais. E preciso te avisar. Você provavelmente vai se reconhecer em alguns deles. Talvez em todos. Isso pode ser desconfortável. Pode até ser doloroso. Mas é exatamente esse desconforto que abre a porta para a mudança. É exatamente essa dor que sinaliza que algo precisa ser curado. Se você está pronto para olhar honestamente para si mesmo, continue assistindo. Se prefere continuar sem saber, talvez esse vídeo não seja para você. A escolha é sua. Antes de começar, preciso dizer algo importante. Reconhecer esses sinais em si mesmo não significa que você é uma pessoa ruim. Significa que você foi ferido, que desenvolveu padrões para sobreviver. Padrões que agora podem ser transformados. O objetivo aqui não é te fazer sentir culpa, é te dar consciência. Porque a consciência é o primeiro passo para qualquer mudança real. Vamos ao primeiro sinal. O primeiro sinal é a dificuldade em aceitar críticas. Quando alguém aponta um erro ou sugere uma melhoria, você sente uma reação desproporcional. Não é apenas desconforto, é uma sensação de ataque, como se a pessoa estivesse atacando sua essência, não apenas seu comportamento. Isso acontece porque na sua infância, a crítica significava rejeição. Seus pais não separavam o que você fazia de quem você era. Se você errava, você era o erro. Se você falhava, você era a falha. E isso criou uma fusão entre performance e identidade. Jung chamaria isso de identificação com a persona. A máscara que você usa para o mundo se tornou tão grudada que qualquer arranhão nela parece um arranhão na sua alma. Você pode perceber esse sinal quando alguém te dá um feedback e você imediatamente se defende. Quando você leva críticas para o lado pessoal. Quando você guarda mágoa de pessoas que apontaram seus erros. Quando você evita situações onde pode ser avaliado. Deixa eu te dar um exemplo. Um homem de 40 anos trabalhava em uma empresa há 10 anos. Era competente, respeitado, mas toda vez que seu chefe sugeria uma melhoria, ele sentia como se o mundo estivesse desabando. Passava dias ruminando, tinha dificuldade para dormir. Considerava pedir demissão. Quando investigamos sua infância, descobrimos que seu pai era extremamente crítico. Nada que ele fazia era bom o suficiente. Cada erro era tratado como falha de caráter. Ele aprendeu que ser criticado significava não ser amado. E agora qualquer feedback ativava essa ferida antiga. Deixa eu te contar outra história. Uma mulher de 35 anos era extremamente competente no trabalho. Todos a admiravam. Mas ela vivia com medo. Medo de que descobrissem que ela não era tão boa assim. Toda vez que recebia um elogio, ela pensava que a pessoa estava sendo educada.
Toda vez que recebia uma crítica, ela guardava por meses. Quando investigamos sua infância, descobrimos que sua mãe era imprevisível. Num dia a tratava como princesa, no outro dia a ignorava completamente. Ela nunca sabia se era amada ou rejeitada e desenvolveu uma hipersensibilidade a qualquer sinal de avaliação. O segundo sinal é a necessidade constante de validação. Você precisa que as pessoas confirmem que você está certo, que você é bom, que você é especial. Sem essa confirmação, você se sente vazio, perdido, sem chão. Isso acontece porque, na sua infância, você não recebeu validação incondicional. Seus pais só te validavam quando você cumpria expectativas, quando você performava, quando você era o que eles queriam que você fosse. Você nunca aprendeu a se validar internamente. Jung diria que você desenvolveu um self frágil, um senso de identidade, que depende de confirmação externa para existir. Sem os outros te dizendo quem você é, você não sabe. Você pode perceber esse sinal quando pede opinião excessivamente antes de tomar decisões, quando precisa de elogios para se sentir bem, quando fica ansioso se não recebe reconhecimento, quando muda de opinião, baseado no que os outros pensam. Deixa eu te dar um exemplo. Um jovem de 28 anos postava constantemente nas redes sociais. Cada foto era pensada para gerar curtidas. Cada texto era calculado para impressionar. Quando uma postagem não tinha engajamento, ele se sentia invisível. Quando recebia comentários positivos, ele se sentia existindo. Quando investigamos sua história, descobrimos que seus pais eram emocionalmente ausentes. Eles proviam tudo materialmente, mas nunca estavam presentes de verdade. Nunca perguntavam como ele se sentia. Nunca celebravam suas conquistas. Ele cresceu invisível e agora buscava desesperadamente ser visto por estranhos na internet. O terceiro sinal é a tendência a se comparar constantemente. Você olha para os outros e mede seu valor em relação a eles. Se alguém tem mais sucesso, você se sente inferior. Se alguém tem menos, você se sente superior. Seu valor oscila o tempo todo, dependendo do contexto. Isso acontece porque na sua infância, você foi comparado com irmãos, com primos, com filhos de vizinhos. Você aprendeu que seu valor era relativo, que dependia de como você se posicionava em relação aos outros. Jung observou que essa comparação constante impede a individuação. Você nunca descobre quem você realmente é, porque está ocupado demais, tentando ser melhor que os outros, ou lamentando ser pior. Você pode perceber esse sinal quando navega redes sociais, e aí se sente mal, quando inveja o sucesso alheio, quando sente satisfação secreta com o fracasso dos outros, quando não consegue celebrar conquistas, porque sempre vê alguém com mais. Deixa eu te contar uma história. Uma empresária de 45 anos tinha construído um negócio de sucesso. Ganhava bem, era respeitada no mercado, mas vivia infeliz. Toda vez que via um concorrente crescendo, ela se sentia fracassada. Toda vez que alguém do seu ramo tinha dificuldades, ela sentia alívio. Ela não conseguia simplesmente apreciar o que tinha conquistado. Quando investigamos sua infância, descobrimos que ela tinha uma irmã mais velha. A irmã era a favorita, mais bonita, mais inteligente. Pelo menos era assim que os pais faziam parecer. Ela cresceu acreditando que só teria valor se fosse melhor que a irmã. E agora, o mundo inteiro se tornou sua irmã.
Todo mundo era uma potencial competição. O quarto sinal, e a dificuldade em admitir seus próprios erros. Quando você erra, você justifica, culpa os outros, nega, minimiza, faz qualquer coisa, menos simplesmente dizer eu errei. Isso acontece porque no seu passado, errar era perigoso. Errar significava punição, rejeição, perda de afeto. Você aprendeu que precisava ser perfeito para ser aceito. E admitir um erro era admitir que não era perfeito. Carl Jung diria que você desenvolveu uma relação tóxica com a sombra. Tudo que é imperfeito em você foi jogado para o escuro. E você gasta uma enorme energia mantendo essas partes escondidas. Você pode perceber esse sinal quando se defende automaticamente ao ser questionado. Quando culpa as circunstâncias ou outras pessoas pelos seus erros. Quando sente uma vergonha desproporcional ao cometer falhas. Quando tem dificuldade em pedir desculpas genuínas. Deixa eu te dar um exemplo. Um gerente chamado Ricardo, com seus 50 e poucos anos, era conhecido por nunca admitir um erro. Quando um projeto falhava, era sempre culpa da equipe. Quando um cliente reclamava, era culpa do mercado. Quando algo dava errado, era culpa das circunstâncias. Ele sempre tinha uma explicação, sempre uma justificativa. Nunca era ele. Quando investigamos a história de Ricardo, descobrimos que seu pai, seu Valentim, era um homem rígido, perfeccionista. Cada erro era punido severamente, não apenas com castigos físicos, mas também com humilhação. Seu Valentim fazia questão de lembrar cada falha, de repetir cada erro, de usar cada deslize como prova de que o filho não era bom o suficiente. Ricardo aprendeu que errar era imperdoável e agora fazia de tudo para não errar, ou, pelo menos, para não admitir. O quinto sinal é a sensibilidade exagerada à rejeição. Quando alguém cancela um compromisso, você sente que é sobre você. Quando alguém não responde a uma mensagem, você assume o pior. Quando alguém parece distante, você conclui que fez algo errado. Isso acontece porque no seu passado você experimentou rejeição emocional. Seus pais te ignoraram, te abandonaram emocionalmente, te fizeram sentir que você não era suficiente. E agora você vê rejeição em todos os lugares. Carl Jung chamaria isso de um complexo de rejeição. Uma ferida que se ativa com qualquer estímulo que lembre a dor original. E você reage a situações presentes como se fossem aquela dor antiga. Você pode perceber esse sinal quando interpreta ambiguidade como rejeição. Quando precisa de reasseguramento constante. Quando termina relacionamentos antes de ser rejeitado. Quando evita se aproximar de pessoas por medo de ser abandonado. Deixa eu te contar uma história. Uma moça chamada Mariana, com seus 32 anos, tinha um padrão em seus relacionamentos. Toda vez que um parceiro demorava para responder a uma mensagem, ela entrava em pânico, criava cenários na cabeça, imaginava que estava sendo traída, abandonada, substituída. Quando o parceiro finalmente respondia, ela já estava emocionalmente destruída. Quando investigamos o passado de Mariana, descobrimos que sua mãe, Dona Antônia, tinha depressão. Havia períodos em que Antônia simplesmente desaparecia emocionalmente. Ficava no quarto, não falava, não olhava. Mariana nunca sabia quando sua mãe ia voltar. Se ia voltar. Ela cresceu esperando o abandono. E agora? Qualquer silêncio ativava aquela espera agonizante. O sexto sinal é a tendência a controlar pessoas e situações. Você precisa que as coisas sejam do seu jeito.
Tem dificuldade em delegar. Fica ansioso quando não está no comando. Sente que se não controlar, algo vai dar errado. Isso acontece porque no seu passado você viveu no caos, imprevisibilidade, pais que mudavam de humor sem aviso, regras que mudavam sem explicação. Você nunca sabia o que esperar, e controlar se tornou sua forma de criar segurança. Carl Jung observaria que o controle é uma defesa contra a ansiedade. Quando você não pode controlar o ambiente interno, você tenta controlar o externo. Mas isso nunca funciona de verdade, porque a ansiedade está dentro, não fora. Você pode perceber esse sinal quando microgerencia pessoas, quando tem dificuldade em confiar, quando fica ansioso com mudanças de planos, quando precisa saber de tudo o que está acontecendo. Deixa eu te dar um exemplo. Um pai de família chamado Rogério, com seus 42 anos, controlava tudo em casa, onde os filhos podiam ir, o que podiam comer, com quem podiam conversar. Ele checava os celulares, conferia os horários, perguntava os detalhes de cada atividade. A família vivia sufocada. Quando investigamos o passado de Rogério, descobrimos que ele cresceu em um lar alcoólatra. Seu pai bebia, e quando bebia, se tornava outra pessoa, violento, imprevisível. A criança nunca sabia o que ia encontrar quando chegava em casa. Nunca sabia se aquela noite seria tranquila ou um pesadelo. Ele cresceu em constante estado de alerta e agora tentava criar a segurança que nunca teve, controlando tudo ao seu redor. O sétimo sinal é a dificuldade em se conectar emocionalmente. Você pode ter muitos conhecidos, mas poucos amigos verdadeiros. As pessoas sentem que não te conhecem de verdade. Você mantém uma distância emocional, mesmo em relacionamentos íntimos. Isso acontece porque no seu passado a conexão emocional era perigosa. Seus pais usavam a intimidade contra você, te manipulavam emocionalmente, te puniam quando você era vulnerável. Você aprendeu que mostrar quem você realmente é leva à dor. Carl Jung diria que você desenvolveu uma máscara social rígida, uma máscara que nunca sai. Mesmo quando você quer se conectar, a máscara está lá, protegendo, mas também isolando. Você pode perceber esse sinal quando pessoas reclamam que não te conhecem, quando têm dificuldade em expressar sentimentos, quando seus relacionamentos parecem superficiais, quando se sente sozinho, mesmo rodeado de gente. Deixa eu te contar uma história. Um rapaz chamado Mateus, com seus 38 anos, era popular. Tinha muitos amigos, conhecia muita gente, mas sua esposa dizia que não o conhecia de verdade, que ele era um mistério, mesmo depois de 10 anos juntos. Ele não sabia como mudar isso. Queria se abrir, mas algo dentro dele travava. Quando investigamos o passado de Mateus, descobrimos que sua mãe era manipuladora. Ela usava cada vulnerabilidade contra ele. Se ele compartilhava um medo, ela zombava. Se ele admitia uma insegurança, ela usava como arma em discussões futuras. Ele aprendeu que se abrir era entregar munição ao inimigo. E agora, mesmo querendo intimidade, ele não conseguia baixar a guarda. O oitavo sinal é a oscilação entre grandiosidade e insignificância. Em alguns momentos, você se sente especial, superior, destinado a coisas grandes. Em outros momentos, você se sente um lixo, inadequado, sem valor. E você oscila entre esses extremos, sem muito controle. Isso acontece porque no seu passado você recebeu mensagens contraditórias. Ora era o melhor filho do mundo.
ora era uma decepção. Você nunca teve um senso estável de valor. E agora, seu autoconceito varia dramaticamente, dependendo das circunstâncias externas. Carl Jung chamaria isso de inflação e deflação do ego. Um ego que não tem uma base sólida, que se infla quando recebe aprovação e desmorona quando não recebe. Nunca estável, nunca em paz. Você pode perceber esse sinal quando seu humor depende muito de como as coisas estão indo. Quando um elogio te eleva às alturas e uma crítica te joga no abismo. Quando você alterna entre se sentir o máximo e se sentir o mínimo. Deixa eu te dar um exemplo final. Uma artista plástica de 36 anos, vamos chamá-la de Mariana, vivia numa montanha russa emocional. Quando vendia um quadro, se sentia genial. Quando recebia uma crítica, queria desistir de tudo. Num dia, ela planejava exposições internacionais. No outro dia, achava que não tinha talento nenhum. As pessoas ao redor não conseguiam acompanhar suas oscilações. Era exaustivo. Quando investigamos o passado de Mariana, descobrimos que seus pais eram indivíduos com traços narcisistas e ela era usada como extensão do ego deles. Quando ela brilhava, eles a exibiam como um troféu. Quando ela falhava, eles a rejeitavam. O valor dela não era intrínseco, era funcional. Ela só tinha valor quando servia ao narcisismo dos pais. E agora, o senso de valor dela continuava dependendo de performance, de resultado, de aplausos externos. Uma verdadeira prisão emocional. Agora que você conhece os 8 sinais, vamos falar sobre o que eles significam. Ter um ou 2 desses sinais não significa necessariamente que você é narcisista. Todos nós temos alguns traços. Faz parte de ser humano. O problema é quando vários deles aparecem juntos, quando eles dominam sua vida, quando eles causam sofrimento para você e para as pessoas ao seu redor. É um ciclo vicioso. E é importante entender que esses traços não são culpa sua. Você não escolheu desenvolvê-los. Eles foram criados no seu passado, por pais que provavelmente também foram feridos, por um ambiente que não te deu o que você precisava, um ambiente carente de afeto e validação. Pense nisso. Você era uma criança, não tinha escolha, não tinha poder, não tinha como se defender. Você fez o que podia com o que tinha, desenvolveu estratégias de sobrevivência, criou defesas para se proteger. E essas defesas te ajudaram a chegar até aqui. Elas foram essenciais para a sua sobrevivência. O problema é que defesas que funcionavam no passado se tornam prisões na vida adulta. O que te protegia, agora te limita. O que te salvava, agora te sufoca. E você continua repetindo padrões que já não servem mais. É como usar uma roupa que não te cabe mais. Mas, mesmo que não seja sua culpa, é sua responsabilidade. Você é o único que pode mudar, o único que pode curar, o único que pode escolher ser diferente. A mudança está em suas mãos. Carl Jung acreditava firmemente na capacidade de transformação. Ele dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui, tornando consciente o que estava inconsciente, desvendando os mistérios da sua alma. Agora, eu quero falar sobre a origem desses traços. Como o passado cria padrões narcisistas. Como as experiências da infância deixam cicatrizes profundas. Existem 2 caminhos principais. O primeiro é a negligência. Pais que não viram a criança, que não validaram, que não estavam presentes emocionalmente. A criança desenvolveu narcisismo como compensação.
como uma forma de se dar o amor que não recebeu. Uma busca desesperada por atenção. Esse caminho é sutil, porque não envolve abuso evidente. Os pais podem até ter sido boas pessoas, trabalhadores, provedores, mas emocionalmente ausentes. E a criança cresceu com um buraco, um vazio que ela tenta preencher com aprovação externa, com conquistas, com a admiração dos outros. Uma busca insaciável por algo que preencha esse vazio. O segundo caminho é o excesso. Pais que trataram a criança como especial demais, que não colocaram limites e resolveram todos os problemas. A criança desenvolveu narcisismo porque nunca aprendeu que não era o centro do universo. Uma visão distorcida da realidade. Esse caminho também é sutil, porque parece amor. Os pais parecem dedicados, envolvidos, mas, na verdade, estão usando a criança para suprir suas próprias necessidades, para parecerem bons pais, para viverem através dos filhos. E a criança cresce achando que o mundo gira ao seu redor. Uma ilusão de grandeza. Existe ainda um terceiro caminho que Jung identificou. E a criança usada como extensão narcísica. Os pais projetam na criança suas ambições frustradas, seus sonhos não realizados, suas fantasias de grandeza. A criança não existe como indivíduo, existe como instrumento, uma marionete nas mãos dos pais. Ambos os caminhos levam ao mesmo lugar. Um adulto com senso de self frágil, que depende de validação externa, que não sabe quem é de verdade, que tem dificuldade em se relacionar de forma saudável, uma busca constante por aprovação. Jung observou que o narcisismo é sempre uma ferida de espelhamento. A criança precisava ver nos olhos dos pais um reflexo amoroso de si mesma, e não viu. Ou viu um reflexo distorcido. E agora passa a vida buscando esse reflexo em outras pessoas. Uma busca infindável. É uma busca sem fim. Porque nenhum reflexo externo substitui aquele primeiro reflexo que faltou. Você pode receber 1000 elogios e ainda se sentir vazio. Pode conquistar 1000 coisas e ainda se sentir inadequado. Porque o buraco não está no presente. Está no passado, e só pode ser preenchido de dentro para fora, através de um profundo processo de autoconhecimento. Agora, vamos falar sobre cura, porque a boa notícia é que esses padrões podem mudar. Existe esperança. O primeiro passo é exatamente o que você está fazendo: reconhecer, ver os padrões, admitir que eles existem. Isso já começa a enfraquecer o poder que eles têm sobre você. É como acender a luz em um quarto escuro. Jung dizia que consciência é o início de toda transformação. Enquanto os padrões operam no escuro, eles te controlam. Quando você os vê, eles perdem poder. Por isso este vídeo é importante. Por isso sua disposição de assistir até aqui já é um passo de cura. Você está no caminho certo. O segundo passo é investigar a origem. Voltar ao passado. Entender como esses padrões se formaram. Que mensagens você recebeu? Que experiências te moldaram? Essa compreensão traz compaixão para seus pais e principalmente para você mesmo. Um ato de amor próprio. Isso não significa culpar os pais eternamente. Significa entender. Seus pais provavelmente foram feridos também. Eles fizeram o que sabiam, o que conseguiam, o que seus próprios traumas permitiam. Entender a origem não é para culpar, é para libertar, para se libertar do passado. O terceiro passo é trabalhar a sombra. Trazer à luz as partes de você que foram rejeitadas, os erros que você não consegue admitir, a vulnerabilidade que você esconde.
a imperfeição que você nega. Integração é o caminho para a cura. Aceitar todas as partes de si mesmo. Jung dizia que a sombra contém tanto monstros quanto tesouros. As partes que você rejeitou não são apenas negativas. Sua vulnerabilidade contém capacidade de conexão. Sua imperfeição contém humanidade. Seus erros contêm aprendizado. Integrar a sombra é recuperar partes perdidas de você mesmo. É se tornar inteiro. O quarto passo é desenvolver aprovação interna. Aprender a se validar sem precisar dos outros. A saber quem você é independente de elogios ou críticas. A ter um senso de valor que não oscila com circunstâncias externas. Construir uma base sólida dentro de si mesmo. Isso é um processo lento. Começar a notar quando você busca a aprovação. Perguntar a si mesmo se realmente precisa dessa opinião. Praticar tomar decisões sem perguntar a todos. Aos poucos, você constrói uma base interna que não depende de aplausos externos. Você se torna autônomo. O quinto passo é praticar conexão genuína. Arriscar ser vulnerável. Mostrar quem você realmente é. Deixar as pessoas te conhecerem. Isso é assustador no início, mas é o único caminho para relacionamentos reais, para uma vida plena e significativa. Começar pequeno ajuda. Compartilhar uma insegurança com alguém de confiança. Admitir um medo. Mostrar uma parte que você normalmente esconde. E observar que o mundo não desaba. Que a pessoa não te rejeita. Que a conexão, na verdade, se aprofunda. Esse processo leva tempo. Anos de condicionamento não se desfazem em semanas. Mas cada pequeno passo conta. Cada momento de consciência enfraquece os padrões antigos. Cada escolha diferente cria novos caminhos. Você não precisa se curar sozinho. Terapia ajuda. Grupos de apoio ajudam. Livros e vídeos como esse ajudam. O importante é dar o primeiro passo e continuar dando passos, mesmo quando é difícil, mesmo quando parece que nada muda. Carl Jung acreditava que a individuação é o trabalho de uma vida. Tornar-se quem você realmente é, não quem seus pais queriam que você fosse, não quem a sociedade espera, mas você, íntegro, completo, real. É importante falar sobre a diferença entre indivíduos com traços narcisistas e transtorno de personalidade narcisista. A maioria das pessoas que se identifica com esses sinais não tem o transtorno. Elas têm feridas, padrões, defesas, mas podem mudar. O transtorno é mais severo, mais rígido, mais resistente à mudança. Envolve uma incapacidade quase total de ver a si mesmo com clareza. Uma falta de empatia genuína. Uma exploração constante dos outros. E uma resistência profunda a qualquer sugestão de que algo possa estar errado. Se você está aqui assistindo esse vídeo, questionando, buscando entender, provavelmente você não tem o transtorno. Indivíduos com transtorno raramente questionam, raramente buscam ajuda, raramente admitem que algo está errado. O simples fato de você estar refletindo já indica que você tem capacidade de mudança. Ter traços narcisistas e ser narcisista patológico são coisas diferentes. É importante não se rotular, não usar o termo como identidade, mas sim como um mapa. Como uma ferramenta de autoconhecimento. O perigo é se identificar demais com o rótulo. Dizer "eu sou narcisista" como se fosse uma sentença definitiva. Você não é seus traços. Você é uma pessoa que desenvolveu certos padrões. Padrões que serviram para te proteger no seu passado, na sua criação. Padrões que agora podem ser transformados. Eu quero terminar com uma reflexão.
Os 8 sinais que apresentei não são sentenças, são convites. Convites para olhar mais fundo, para entender melhor, para escolher diferente. Você não é refém do seu passado, da sua criação. Você foi moldado por ela. Sim, mas você pode se remoldar. Pode escolher novos padrões. Pode curar velhas feridas. Pode se tornar uma versão mais íntegra de si mesmo. Carl Jung passou a vida estudando como pessoas se transformam. E ele descobriu algo importante. A transformação não vem de evitar a dor, vem de atravessá-la. Não vem de negar a sombra, vem de integrá-la. Não vem de fugir do passado, da sua criação, vem de compreendê-lo. Cada sinal que você reconheceu hoje é uma porta para o autoconhecimento, uma porta para a cura, uma porta para uma vida mais autêntica. Você pode escolher abrir essas portas, ou pode escolher continuar como está. A escolha é sempre sua. Ninguém pode te forçar a mudar. Ninguém pode te obrigar a curar. Mas se você escolher esse caminho, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas carregam feridas parecidas. Milhões de pessoas estão na mesma jornada. A jornada não é fácil. Exige coragem, exige honestidade, exige disposição para sentir dor. Mas é a única jornada que vale a pena. A jornada de se tornar quem você realmente é. E lembre-se, a consciência que você ganhou hoje já mudou algo em você. Você não pode mais não saber. Você não pode mais fingir que não viu. E isso é o começo. O primeiro passo de uma transformação que pode mudar toda a sua vida. Se esse vídeo te tocou, deixe nos comentários quantos sinais você reconheceu. Seja honesto com você mesmo e com os outros. Essa honestidade já é um passo de cura. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja lutando com essas mesmas feridas sem saber. Juntos podemos criar mais consciência, mais compreensão, mais cura. Nos vemos no próximo vídeo.